Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Muito bom poder estar aqui para mais um momento especial, nossas pérolas de sabedoria, momento da palavra, momento do agir de Deus. E eu quero hoje, antes de entrar no nosso assunto que estamos falando aí sobre a importância de você cuidar da sua mente, daquilo que você pensa, que nós temos a mente de Cristo, eu quero agradecer a você que tem sido um agente de Deus. O que é um agente de Deus? São pessoas que têm recebido a nossa cobertura espiritual, nossas instruções espirituais, à luz da palavra de Deus, por algum veículo de comunicação, talvez pelo rádio, talvez pelas plataformas digitais, canal no YouTube, o Spotify e outras plataformas digitais, ou seja, de alguma maneira você está sendo abençoado pelo nosso ministério. Então, agentes de Deus são aquelas pessoas que se identificam com o mesmo e querem voluntariamente semear uma semente financeira em forma de uma oferta, alguns até são dizimistas. Então a gente quer agradecer a você que tem nos apoiado. E se você deseja ser um apoiador, você pode entrar no site agindodeusquemimpedirá.com.br e nesse site, agindodeusquemimpedirá.com.br, ali na área de contato, clique em contato, você tem ali a conta do Ministério Agindo Deus, como também o nosso Pix, e é bem-vindo a sua semente de fé. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Semeie com alegria, semeie com fé e você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor a partir da sua semente financeira, tá certo? Muito obrigado, que Deus te prospere muito, muito, muito. Mas antes, quero deixar aqui mais um texto bíblico, Eclesiastes, capítulo 11, o verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então tem gente que fica assim, quando melhorar, quando passar a tempestade, eu vou semear. Não, semeie agora. É assim que funciona. Se você esperar melhorar, talvez você nunca vai semear, mas semeie que Deus vai mudar essa situação. Quer colher algo? Plante a semente específica. Você quer colher milho? Então plante milho. Você quer colher arroz? Plante arroz. É assim. Você quer colher laranja? Plante o quê? A laranja, ok? Então você vai colher aquilo que você planta. Que Deus te abençoe e te prospere muito aí, inclusive na sua vida econômica e também na sua vida aí, nas suas finanças. E falando em finanças, só para lembrar o seguinte, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, eu realizo uma live no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Às 18 horas, live Negócios com Deus. Tá sensacional. Se você tem um Instagram, segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá. Tá bom, gente? Vamos entrar no assunto então. Hoje eu quero falar da importância de você mentalizar a palavra, ou seja, ter na sua mente a palavra de Deus. João 5,38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a que ele enviou. Olha que interessante aqui. Eu vou explicar isso aqui, ó. Também não tendes a sua palavra, ou seja, seus pensamentos. Então preste atenção. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Ou seja, sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre cada assunto. Esse texto que eu li aqui de João 5,38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos aqui nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer e experimentar todos os bons resultados de crer devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso justamente pela meditação na palavra. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos. A única forma, queridos, de desenvolver a mente de Cristo em nós.
A Bíblia também fala, em João capítulo 1, verso 14, diz que Jesus era a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se sua mente não estivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Então, meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. E eu estava observando aqui em um dos dicionários que define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar, ser diligente em. Praticar no sentido principal da palavra, ou seja, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar a definição. Interessante isso aqui, quando fala em meditar, é você atentar por aquilo, é você observar com carinho. Então, não posso enfatizar assim de forma suficientemente firme toda a importância desse princípio. Eu posso chamar esse princípio um princípio de vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará o que? Vida a você e, enfim, aos que estão à sua volta. Então a palavra de Deus vai ser ministrada na sua vida, vai trazer vida e vida com abundância, e você também vai ser uma fonte de vida para outras pessoas, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Está entendendo? E muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar. Sabe por quê? Por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas eu quero insistir que você deve lembrar o seguinte: Satanás, o nosso adversário espiritual, jamais teve a ideia original. O diabo não tem nada original, entendeu? Preste bem atenção nisso aqui. Tudo que é original é Deus que fez. Deus fez tudo certo. O que está acontecendo? A inversão de valores, você está vendo? Uma sociedade promíscua, tantas coisas se invertendo, mas Deus, ele tem razão, e Deus fez tudo certo. É só a gente seguir as instruções de Deus que dá tudo certo. O que acontece? Ele toma o que pertence ao reino da luz, ou seja, esse ser espiritual do mal, o diabo, Satanás, ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Você está entendendo? Então, devemos ser suficientemente sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado do mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. Por isso que o princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa linda, está escrito aqui, Josué capítulo 1, verso 8. Nesse versículo, Deus está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente, se não a praticarmos primeiro mentalmente. Então coloque na sua mente a palavra para você colocá-la em prática, entendeu? Por exemplo, o Salmo 1, verso 2 e 3, fala sobre o homem devoto. Diz assim: antes o seu prazer, ou seja, desejo, está na lei do Senhor, e na sua lei, ou seja, os seus preceitos, as suas instruções, os seus ensinamentos, medita, ou seja, reflete, estuda dia e noite. Ele é como árvore que firmemente plantada, cuidada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, amadurecerá. Então a importância de você refletir e meditar na palavra. Então medite na palavra e prospere praticando os princípios da palavra de Deus. E por último aqui, para a gente orar, você quer ser curado? Então medite na palavra para ser curado.
Provérbios capítulo 4, verso 20, 21 e 22 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque sua vida para quem os acha, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender. Observe esta passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Então ele está dizendo meditar, ou seja, refletir, pensar sobre a palavra de Deus em nossa mente. Certamente afetará nosso corpo físico. A nossa aparência, ela muda se você declara a palavra de Deus e confessa a palavra de Deus. Então, medite e seja curado, porque a palavra de Deus tem poder. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então, a palavra de Deus ela é viva, ela tem poder de mudança. Marcos, capítulo 4, verso 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Isso aqui é o princípio de semear e colher. No início aqui da nossa reflexão de hoje, antes de eu entrar nessa palavra, eu agradeci quem? Os agentes de Deus, aqueles que semeiam no nosso ministério. Então esse é o princípio de semear e colher. Então quanto mais semeamos, mais colheremos a época da colheita. Deus está dizendo aqui em Marcos 4, 24 que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Então, o princípio de semear e colher. Então, receba a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, declare a palavra de Deus, verbalize a palavra de Deus e coloque em prática, e você vai ver como a tua vida muda tremendamente. Tremendamente. E eu posso falar com muita tranquilidade. Eu tive o privilégio, com 14 anos de idade, eu ganhei de presente da minha mãe uma Bíblia. E de lá para cá, sempre li as Escrituras. E funciona. Se você ler, meditar, crer e colocar em prática os princípios da palavra, você é curado, você é restaurado, porque a palavra de Deus é viva. A palavra é o próprio Deus, o próprio Cristo, e Ele está conosco. Então declare a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, enche a tua mente com palavras de fé. Declare, recite textos da palavra de Deus, ore textos, versículos da Bíblia, e você vai ver como a tua vida muda, mas muda, como diz, da água para o vinho. Que Deus te ilumine, Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças. Espero que você esteja sendo edificado com essas pérolas de sabedoria. Tá certo? Deus Todo-Poderoso, quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por esses ensinamentos, por essas pérolas de sabedoria, que a cada dia temos aqui uma reflexão, e eu creio que muita gente está sendo abençoada. Abençoa aqueles que me ouvem pelas emissoras de rádio logo pela manhã, aqueles que vão me ouvir em alguma plataforma digital, de onde ela está me escutando neste momento. Libere uma unção de cura, de restauração, abençoando esta pessoa, tanto quem me ouve e toda a família deste ouvinte. Abençoa a residência onde ele mora, libera uma unção de abundância e de prosperidade, e que ainda hoje algo maravilhoso aconteça na vida e nos projetos desta pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.